Oi, turminha, tudo bem com vocês? Boa noite, boa tarde, bom dia, como eu já disse. Não sei a hora que você vai estar confortavelmente assistindo essa aula, né? Eu espero que, mesmo esse sistema síncrono, ou seja, de aulas gravadas, o compromisso pelo estudo, pelo aprendizado em vocês só cresça mais, só faça vocês serem uma geração online de educação, mas uma geração que traga bons frutos, que mantenha a sociedade, que reestruture, não se conforme com o que tem hoje, mas que a gente transforme a nossa mente, renove a nossa mente e faça o melhor onde você estiver. Eu tenho uma filosofia comigo, eu não quero influenciar apenas uma rua e um bairro, eu quero influenciar o mundo, porque eu sei que Deus me capacita para isso. Então, vamos aqui agora juntos estudar. Esse apanhado que eu estou te dando de histologia, ele é um apanhado, é um básico, né, de um conhecimento histológico. Eu não sou uma histologista pesquisadora, meu foco de pesquisa não é histologia, meu foco de pesquisa é a biotecnologia, produto natural e cosmetologia natural hoje, mas eu amo demais essas ciências morfológicas, o entendimento delas é essencial para qualquer formação na área de saúde. Então, aquilo que me vem de insight, de entendimento na hora da aula, eu sempre busco passar para vocês. E aí, continuando a nossa aula de tecido epitelial, nós vimos na primeira etapa dessa aula toda a classificação dos epitélios, né? Pelo menos quanto ao seu número de camadas, quanto à forma da célula e quanto às especialidades que essas células podem expressar no tecido. E agora nós vamos buscar então entender que esse tecido epitelial ele tem um papel fisiológico muito importante. E aí nós vamos ver então quais são as estruturas celulares que dão esse parâmetro fisiológico para o tecido epitelial. E aí a gente entra falando um pouco das especializações do tecido epitelial. Então, o tecido epitelial ele tem alguns pontos bem característicos que o tornam mais do que nunca hoje o maior órgão do corpo humano, né? Então, quais seriam algumas especializações do tecido epitelial? O tecido epitelial ele pode apresentar nas suas células de superfície cílios, então ele pode ser denominado como tecido epitelial ciliado. Ele pode expressar queratina, ou em alguns livros, alguns autores consideram isso como extrato córneo. Ele pode também, que não está aí nessa parte de especializações, eu aconselho vocês a colocarem, ele pode também ser conhecido como, ele pode também ter vilosidades, tá? São as vilosidades, então essas vilosidades também entram no quadro de especialização do tecido epitelial. E aí também a gente vê que o tecido epitelial, ele mantém a gente em contato com esse ambiente externo. E aí ele tem essa característica sensorial. Então, através, muitas das vezes, desses cílios, quando a gente fala de trato respiratório superior, a gente consegue ter o olfato, captar, né, o cheiro das coisas. Então, ele tem glândulas, né, que captam isso e transmitem isso para o sistema nervoso central. O aspecto gustativo, que fala de todo o aparelho digestivo, desde a boca até o ânus, mas quando a gente fala de gosto, de paladar, a gente tem especificamente a boca e as papilas gustativas na língua. E o visual, que é a interação com a luz, a captação de imagens e cores também. Sendo que dentro desses epitélios, a gente tem também alguns tecidos epiteliais com nomes, né, específicos, que é o que a gente chama de tecidos epiteliais especiais. Se você lembrar, quem é o endotélio? O endotélio ele é o nome do tecido epitelial que reveste a parte interna dos vasos. Então, o endotélio, se a gente fosse classificar, eu quero que você me classifique o endotélio. O endotélio ele é um tecido do tipo simples, porque ele só tem uma camada de células, e o endotélio ele é do tipo pavimentoso, tá? O mesotélio, geralmente, é aquele tecido epitelial que está revestindo as porções externas das cavidades. E a gente tem exemplos de mesotélios bem específicos. A gente tem a pleura, a gente tem o pericárdio, tá? São também tecidos epiteliais do tipo simples pavimentosos. E a gente tem um epitelial muito característico, que também é um tecido epitelial de transição, que ele é presente, muito exclusivo na bexiga, e às vezes em algumas porções da uretra, por conta da distensão que esse órgão sofre
em função do volume, né, que horas ele apresenta distendido por conta da urina, e hora ele apresenta relaxado, tá? Aí, quando a gente sai desse nível de características desse epitélio, a gente entra numa função muito legal do epitélio, que é a porção glandular. É a capacidade que ele tem de secretar. Ele tem uma função hormonal, tá? Então, a gente vai observar isso. Quando a gente fala em glândulas, a gente fala em secreções. Não necessariamente um hormônio, mas um tipo de secreção. Essa secreção ela pode ser de característica aquosa, proteica, ela pode ser de característica mais lipídica. Então, vai muito da função que essa glândula tem, da bioquímica que ela exerce para a gente chegar, então, no que ela vem a produzir. Então, essas glândulas, elas são classificadas quanto à sua excreção, o tipo de excreção, anote aí, então, quanto ao tipo de excreção, essas glândulas são classificadas em exócrinas e endócrinas. Exo, se você pega o prefixo da palavra, a etimologia dela, você já entende, então, que a gente está falando de uma glândula que manda a sua secreção para a porção externa. Externa de onde, professora? Dos vasos, ou seja, ela não manda para a circulação sanguínea. Ela manda para algum lugar, mas não para a circulação sanguínea. E a endócrina é aquela que encaminha o seu produto de secreção para a circulação sanguínea, tá? Então, quando a gente fala em tecido epitelial do tipo glandular, a gente lembra que a gente estava estudando muito essas estruturas celulares, o tecido conjuntivo, né, a lâmina basal, mais precisamente a membrana basal, que é onde esse tecido conjuntivo esse tecido epitelial repousa. Aqui eu quero chamar a atenção para esse grupo de células aqui que eu estou sinalizando para vocês. Vocês estão vendo que essas células, elas têm núcleo citoplasma, ok? Porém, ela se difere de algumas laterais, porque ela tem um vacúolo aqui, que quando se funde com a membrana, ela libera produtos aqui, né? Tem produtos aqui dentro. Então, isso aqui é secretar, essa célula está secretando, tá? Agora, que padrão de secreção é esse? Seria exócrino ou endócrino, que é o que a gente vai ver. Então, isso aqui seria um epitélio colunar simples, né? A gente tem aqui essas células que estão secretando muco, no caso, essa célula seria uma célula que a gente caracteriza muito como uma célula caliciforme, tá? Aí a gente tem a membrana basal e aqui o tecido conjuntivo ou conectivo, como é dito. Essas glândulas dentro do tecido epitelial, a gente pode classificar como glândulas unicelulares e pluricelulares. No caso de uma célula caliciforme, uma Globet cell, essa célula é especificamente uma glândula unicelular, tá? Quando a gente fala de glândulas pluris, ou seja, a gente está mostrando que tem mais células ali unindo-se para formar esse tecido de característica secretória. Então, elas podem ser divididas de acordo com o seu contato com a superfície corporal, tá? Então, professor, o que é isso? Lembra que eu te falei de glândulas exócrinas e endócrinas? A exócrina, ela não secreta para a circulação sanguínea. Então, ela libera o seu produto de secreção para a superfície a qual o tecido ela está anexa. Então, essas glândulas exócrinas, elas têm comunicação com a superfície corporal, tanto a parte interna dessa superfície corporal, quanto uma parte mais externa dessa superfície corporal, né? E por que a gente fala interna? A gente vai ver isso, porque quando a gente fala em pele, a gente fala em epiderme, que é a parte mais externa, a gente fala em derme. Então, tem glândulas dessas que elas não secretam o seu produto lá na epiderme, elas secretam mais na derme, tá? E outros já secretam mais na epiderme, que seria a porção externa, através de como? De ductos, tá bom? Ductos é como se fossem tubos, tá? Uma via de secreção. E a endócrina também são grupos de células, porém que elas são desprovidas de ducto, ou seja, elas não vão secretar o seu produto para a superfície corporal, né? Elas não têm conexão com a superfície, elas perdem essa conexão no momento em que elas estão sendo formadas. Porém, o produto de secreção delas vai para onde, então? Ou se difunde, né? Ou realmente, por processo de difusão, ela migra de uma célula para outra e faz a função ali no local onde ela tem que realizar, né, uma função ali parácrina ao redor, autócrina, enfim, ou ela também pode ser direcionada para os capilares sanguíneos e assim ela cai na corrente endócrina, na corrente sanguínea e passa a ter esse padrão endócrino, mas ela não lança na superfície corporal. Aqui a gente tem um desenho esquemático de uma glândula, que é um tecido epitelial, por exemplo, dos lábios, da boca, mais precisamente. Esse tecido é do tipo estratificado, pavimentoso simples, não queratinizado. O interessante é que a gênese, ou seja, a formação de uma glândula, ela tem origem no tecido epitelial.
Então, esse tecido epitelial, por diferenciação celular, em algum momento ele se diferenciou nessa glândula. E aqui a gente tem a região do ducto, como a gente fala para vocês. Aqui a gente tem, ó, o ducto, as células são muito características ainda do tecido epitelial que deu origem, tá vendo? A porção que ela começa a ter início já, que se diferencia em porção glandular, você já vê que a célula começa a ter um padrão diferente. Então aqui já seria uma célula cuboide simples. Aqui são ductos também, mas são ductos não que compõem o conjunto de secreção, mas aquele que comunica de fato com a superfície, ele tem um padrão ainda do epitélio que deu origem, e você vê que as células não estão desenhadas aqui aleatoriamente pela diferença de cor. Essas células aqui, elas são exclusivamente as células de secreção, elas são mais diferenciadas do que essas aqui. Então, elas é que têm uma alta atividade metabólica, mitocondrial, e elas que estão sempre secretando e que, em conjunto com essas outras células aqui, lógico, liberam substâncias até que o produto saia na superfície em questão. Como isso aqui é uma glândula presente na boca, desculpa, gente, então provavelmente essa glândula é uma glândula salivar. Vou beber um pouco de água aqui. Então, com certeza, essa glândula é um padrão de uma glândula salivar, tá? E aí a gente classifica ela como endócrina. Ou, perdão, voltando, gente, corrigindo, exócrina. E aí, como é que essas glândulas exócrinas se desenvolvem? Elas têm origem no epitélio, tá? Então, o epitélio, ele sofre, ele recebe estímulos para que essas células se diferenciem. Isso, aí você pode me perguntar, professora, essas glândulas, elas são o tempo todo formadas? Como o tecido epitelial, ele é um tecido lábil, é um tecido que se regenera sempre? Sim. Tipo, se você tem um machucado, você perde parte do seu tecido por alguma lesão, com o tempo esse tecido vai se regenerando. Então, naquele lugar onde a gente perdeu essas glândulas com certeza vão ser reconstruídas. Então, a gente precisa de estímulos adequados para isso, citocinas, um microambiente adequado, onde essa célula vai se polarizando, ou seja, ela vai se diferenciando, se multiplicando, então uma mitose excessiva que acontece de maneira controlada, até que, de fato, essa célula assuma a morfologia que lhe cabe. Então, aí a gente já tem um estágio mais avançado de formação dessa glândula, onde é que a gente tem os ductos e a sua porção secretora. Observem que a porção secretora, as células são sempre diferenciadas do ducto, tá? Então, é um processo de proliferação celular. E ela se invagina, ou seja, ela penetra no tecido conjuntivo, tá? Onde é que ela vai ter a sustentação, a base, onde é que ela vai ter nutrição sanguínea para que ela possa também, a célula, ter uma boa atividade. Aqui a gente dá um outro exemplo de uma glândula. Essa glândula ela é sempre muito linda de ver num corte histológico. A gente observa muito facilmente na pele, principalmente assim, pele se for de face, né? Algumas regiões onde a gente expressa mais esse tipo de glândula, que no caso é a glândula sebácea. Todo o nosso corpo tem essa glândula e a gente tem que ter um cuidado em manter o sebo, ele é muito importante. O sebo que é produzido, por que sebo, professora? É porque essa glândula, o produto dela de secreção é um produto de uma característica muito lipídica, tá? Então, esse sebo é ele que auxilia na manutenção do manto hidrolipídico da nossa pele. E esse manto, ele gera uma membrana de proteção, é como se fosse uma cerazinha no nosso organismo, aqui na superfície da pele, que deixa a pele impermeável, tanto a uma perda de água excessiva, como a agressão de alguns agentes externos, físicos, químicos. Então, retirar todo esse sebo da pele não é bom. Eu deixo a pele muito exposta, os poros, os orifícios. Por isso, para quem tem acne, tudo bem, você tem que controlar a oleosidade, mas você não pode tirar o excesso dela. Porque quanto mais você tira, você achando que está prejudicando, auxiliando a sua pele, a glândula ela recebe um feedback aqui. Então, se eu tenho menos sebo aqui, esse menos sebo aqui estimula essa glândula a produzir mais sebo. Então, acaba que gera um feedback positivo na glândula. Quanto menos sebo, mais ela produz. Então, eu tenho que manter uma concentração adequada de sebo para que tenha um equilíbrio na produção desse manto. E olha como ela é bem gordinha, ela é bem abaulada na região secretora dela. É por conta da gordura, né? A gordura, ela ocupa mais espaço, né? Então, essas células estão cheiazinhas de gordura, tá bom? Ah, professor, o que seria a espinha? E quando tem a espinha, ela já seria um processo inflamatório ocasionado por alguma partícula. Pode ser física, né? Pode ser de poeira, vamos dizer assim, uma inerte, ou pode ser uma bactéria, que são tipos de estafilococos, que a gente já tem presente na nossa microbiota da pele. Então, isso
entra aqui nesse ducto e começa a gerar uma reação inflamatória. E aí neutrófilos migram para cá para tentar, né, acalmar, vamos dizer, o ambiente, fagocitar essas partículas, que eu mostrei vídeos para vocês que as células, elas fagocitam até partículas de metais, e em resposta a essa fagocitose a gente produz o pus. E aí então fica um processo mal cheiroso, né, aquela coisa toda. E aí não fica gostoso de se sentir, nem de ver, dependendo do quadro da espinha, nem de cheirar, né. Aí, dentro desses padrões ainda de glândulas exócrinas, semelhantemente à sebácea, como a gente colocou, a gente tem um padrão de glândula unicelular, que são as células caliciformes. Essas células caliciformes estão muito onde, professora? Anota aí, em regiões de mucosa. Aonde a gente tem mucosa, abundantemente a gente tem células caliciformes. Então, no trato respiratório, ali na traqueia, mais precisamente, a gente tem bastante. No nível de intestino, tanto delgado, o jejum no íleo, no intestino grosso, mais ainda a gente tem células caliciformes, tá? Porque o muco também é um mecanismo de proteção inato. O muco é semelhante a uma glândula sebácea. Eu preciso ter muco para manter úmido, para manter lubrificado, para reter partículas, que essas partículas não passem por esse epitélio. Aí, quando eu passo a produzir muco demais, é porque o meu organismo está sendo perturbado em algum nível nesse epitélio, que eu lanço mais produção de muco para que eu consiga mandar embora esse agente que está alterando esse sistema. Pode ser biológico, pode ser físico, uma partícula. E aí também esse muco pode, nessa região do muco, as células podem, dependendo do tecido que isso ocorre, pode gerar um processo inflamatório. E aí a gente pode ter também presença de neutrófilos, ficar um muco característico, aquele muco translúcido. Quando o muco fica amarelado e fétido é porque a gente tem um processo infeccioso. Aí a gente sai do nível de células unicelulares, a gente vem para uma glândula, pluricelular. Olha aqui o tanto de célula, olha tanto o ducto quanto essa porção secretora. Essa glândula aqui, ela é totalmente tubular, ela é um tubo, né, mas a gente tem a região de secreção, a gente vê que as células são diferentes, ó, do que a célula de padrão de ducto. Esse corte dessa glândula, ela tá longitudinal. Agora imagina, deixa eu trocar aqui a canetinha para vocês. Imagina que eu pego a caneta e corto aqui, ó. Quando eu corto aqui, eu viro para você a glândula, ela vai se mostrar assim. Então, isso aqui é longitudinal, e agora eu estou olhando os ductos, né, ou porção secretora, enfim, dessa glândula de maneira transversal. Aqui já é uma imagem muito mais ampliada, vamos dizer assim, desse corte histológico. Eu já botei numa resolução menor, em que eu consigo ver toda a porção da glândula. Essa glândula é bem grandinha, mas a gente consegue ver com detalhes aqui, ó, os ductos dela, tá? E essas porções mais finais aqui seria a sua porção secretora, tá bom? Aí, assim, você pode perguntar, mas professora, o que é essa outra região? Eu não vou saber, isso aqui com certeza é um tecido, ou pode ser de boca, porque é uma glândula que pode ter um padrão de secreção de saliva, ou pode ser de pele, mas não estaria muito característico esse epitélio para a pele, tá? Então, o tecido epitelial glandular, que quando a gente reforça uma glândula unicelular, a gente vê que quando a secreção foi eliminada, olha como ela é bem gordinha, né, e quando ela está vazia, tá bom? Só para vocês olharem. E aqui ela está liberando a secreção dela lá no lúmen, tá? Mantendo o lúmen umidificado, lubrificado. Olha ela aqui no aumento, no corte histológico, olha a presença mudante, olha esse momento em que ela está liberando a sua secreção, tá? Bem legal, aqui tipo aqui como se fosse um aumento de 100 vezes. Se é um aumento de 100 vezes, que objetiva eu usei? Vamos lá. Objetiva de 10. Ai, professora, não é de 100? Não, 100 seria 1000 vezes, porque é 100 vezes 10 da ocular, lembra? Então, aqui, se eu estou mais ou menos, tipo, se eu coloquei aqui objetiva de 10, vamos imaginar que aqui era 5, 50 vezes, e aqui eu vim para um aumento de 100 vezes, tá? Vamos lá, a gente se pergunta assim, mas e aí, professora, quando a gente fala nessas glândulas unicelulares, como é que elas liberam essa secreção delas? O que essa pergunta quer te responder? Assim, ó, se ela libera só o produto de secreção, se a célula inteira vai embora com a secreção, ou se ela libera essa secreção em vesículas, tá? Então, a gente vai tentar te responder isso, ou também se ela libera essa secreção por difusão diretamente na corrente sanguínea. Então, a gente tem aquela célula
que o produto de secreção dela se funde na membrana plasmática e ela libera apenas o produto de secreção. A gente tem aquela em que ela forma uma vesícula do que ela produziu de secreção e libera, e a gente tem aquela célula que toda ela é secretada, tá bom? Então, quando a gente classifica nesses 3 níveis aqui, a gente está entendendo que é uma secreção exócrina, porque ela vai para a superfície do órgão que ele formou, tá? E aqui a gente tem endócrino, quando mais a gente só reforçando libera para o vaso sanguíneo. Bom, então, quem são essas glândulas exócrinas quanto ao tipo de secreção? Elas são classificadas como glândulas apócrinas. O que é uma glândula apócrina? É aquela que libera um pedaço da célula junto com a secreção. Ela empacota, tá? Ela libera em pacotes, tá bom? O apócrino. Apócrino lembra de P, pacote. Ela libera pacote. Apócrina, P, pacote, tá? Ela empacota, apócrina. Ixi, até gerou aqui uma brincadeira. A mero lembra de metade, meio. O que seria isso? A célula fica e ela libera a sua metadezinha, que seria a secreção. Então, ela libera só a secreção, tá? E a célula fica intacta. Aqui a célula perde uma parte mas ela se regenera. E a merócrina, ela libera só a secreção. E a holócrina, holo vem do prefixo total, ela libera toda a célula. Toda a célula vai embora junto, tá? Então, desintegra. Professor, e aí eu perco? Não, outra célula nasce no lugar. Olha aqui, já uma nova célula se formando por mitose. Tá bom? Então, a gente saindo de toda aquela característica do exócrino, né? Como ela foi formada, os tipos de secreções exócrinas, a gente comparando um pouco com o endócrino, a gente entra agora nas glândulas endócrinas. O raciocínio também de origem delas, a gênese, é o mesmo da exócrina. O que muda da endócrina para a exócrina é que em algum momento em que ela está sendo formada, ocorre a apoptose em um estágio dessas células e o ducto dela se perde. Então, ela perde o ducto. E ela passa a ficar ali no tecido conjuntivo, a qual ela teve essa origem muito próxima, e ela passa agora a ser revestida por vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos é como se vêm e organizam, deixam elas em pacote, ó. Então, está aqui a célula se dividindo, mas o vaso sanguíneo vem e começa meio que organizar essas células. A gente tem uma classificação legal quanto a isso. Lá na exócrina, elas são classificadas em como? Apócrina, aquela que empacota, merócrina, aquela que lança só o produto de secreção, e holócrina, aquela que libera a célula toda com secreção. Aqui, a gente vai classificar essas células em foliculares ou um padrão cordonal. Tá? Então, a endócrina ela é classificada ou num padrão folicular ou num padrão cordonal. Esse aqui já seria um padrão um pouco cordonal, mas a gente vai ver mais na frente. Então, vamos lá. Aí, quanto à classificação das glândulas exócrinas, quanto à forma, então ali a gente viu quanto à origem e formação, tá? E a gente parou, a gente viu a origem da exócrina, a origem da endócrina. Quanto ao tipo de secreção da exócrina, a gente viu. Agora que a gente está vendo quanto à forma, talvez o slide aqui tenha ficado até numa ordem não legal, eu poderia ter mudado essa ordem, mas vamos lá. Então, dentro da glândula exócrina, quanto às formas, professora, que essa glândula assume, gente, são variadas, isso aqui você não precisa decorar, isso aqui é para quem trabalha com histologia até experimental todo dia, quem é um patologista mesmo, quem for ser, que lida com peças de tecido todos os dias, aí você olha muito esses padrões mas não que isso também seja justificável para você classificar até no laudo. Você não precisa classificar no laudo se a glândula é túbulo-acinosa, se é acinosa composta, não. Isso aqui, em termos de patologia, quando a gente está estudando uma nova peça, um novo tecido, a gente quer saber que tipos de glândulas tem naquele tecido, aí isso se torna muito útil. Vou só beber água um pouco. E aí, então, quanto aos ductos, o ducto aqui, ó, ducto é essa região bem aqui, ó, aquela que comunica com a superfície. O ducto pode ser simples, tá vendo? Simples, só um. Ou a gente pode ter ductos que se ramificam. O ducto aqui ele não se ramificou. O ducto é essa porção roxa. Só tem um ducto, tá vendo? Mas esse ducto ele pode se ramificar. Então, de um ele pode se estender aqui, né? Aqui é um outro ducto, aqui é um outro ducto, aqui já é um outro. Então, ela pode ser do tipo composta. O ducto ele não seria só um, ele teria vários ductos. Isso é uma exócrina, tá? E aí também, quanto à classificação ainda da exócrina, a gente tem ainda a porção secretora. Então, o ducto, quanto ao ducto, voltando, ele pode ser simples ou composto.
E quanto à porção secretora, professora, ela pode ser o jeitinho de um ácido, a gente fala que é um alvéolo, tá? Aí, então, essa aqui seria um alvéolo. Ela pode ser um tipo de tubo. O alvéolo, ele é mais gordinho, tá vendo? O tubo é mais alongado, tá vendo? Ou ela pode ser a junção dos dois, um túbulo alveolar, que a gente chama de túbulo acinosa. Então, ela tem uma porção secretora mais delgada e mais no final da porção secretora ela fica gordinha. Então, seria isso, a porção secretora aqui delgada e mais no final ela fica gordinha, porque ela está liberando secreção, tá? Então, ela seria túbulo alveolar. Essa aqui seria só alveolar. Essa aqui seria tubular. Ah, quanto à secreção, professora? Ela pode ser acinose alveolar, ela pode ser tubular ou uma túbulo alveolar, tá? Ou acinose, como queiram colocar. Aí, essas exócrinas, a gente tem vários tipos aqui, alguns exemplos, né, de onde a gente encontra. Não precisa, não é uma questão de decoreba, é aquilo que eu expliquei antes, se você for usar isso como ferramenta de estudo, que é classificar os tipos de glândula, aí sim. Então, por exemplo, geralmente as glândulas presentes no intestino, elas são assim, ó, tubulares, né? Essa característica tubular simples. Aqui tem só um ducto, né? Essa aqui também tem só um ducto, então ela é simples. E esse alvéolo está bem alongadinho, bem delgadinho, então a porção alveolar dele tem essa característica mais acinosa, né? Aí a gente já tem uma glândula, por exemplo, sudorípara, né? Que também é uma túbulo simples, só que novelada, tá? Aqui túbulo simples, aqui a gente já tem túbulos também, de padrão simples, não é bem uma ramificação, né, e aí a gente tem uma sinose, só ela, simples, um alvéolo simples, e aqui a gente já tem uns alvéolos já ramificadinhos, compostos, né. Agora os ductos aqui já se diferenciaram, tá vendo, tem mais, então aqui elas são as compostas, os tipos compostos, e aí a gente vai vendo o final, se ela é mais acinose, então é uma tubular composta, esse aqui já é mais um alvéolozinho, já é uma acinosa composta. E se a gente tiver a junção dos dois, a túbulo alveolar, ela já é uma composta, né? E túbulo acinosa, tá bom? Aí é muito memorizar o desenho, turminha. Você memoriza o desenho. Ah, aqui tem um túbulo, aqui tem um alvéolo. E como é que eu classifico? Ela pode ser simples ou composta. Simples em que sentido? Em nível de ducto, o ducto não se ramificou, ou composto, e alveolar também, tá? Então, mas geralmente, e aqui ela, por exemplo, os alvéolos aqui é um simples, mas aqui eu já tenho alvéolos compostos, tá? Bom, então a gente já viu essa classificação, até repetiu aqui um pouquinho, gente, tá? Mas era só para reforçar. Então aqui na verdade a gente tenta te apresentar até alguns exemplos. Então, por exemplo, uma glândula sebácea, ela é um padrão de uma glândula holócrina, você pode anotar aí. Também a glândula mamária, ela também, na verdade, a glândula mamária já tem esse padrão mais apócrino, né? E essa meróquina seriam glândulas sudoríparas, de um modo geral, assim você pode colocar. A gente vê que a sebácea ela é tão padrão holócrino que o sebo, quando ele sai da pele, ele fede. Então é sinal que essa célula também morre, né? A apócrina é interessante esse empacotamento, porque aqui vai o leite, né? O leite materno, e aqui tem todo um contato, né, do feto com a mãe, enfim. E para que essa glândula consiga estar esvaziando em maior quantidade também o leite. E aqui a gente teria exemplos de glândulas sudoríparas. Esse quadro aqui ele veio para isso, para te dar exemplos dos tipos de secreção exócrinas, tá? Então, quem seria um exemplo de holócrina, quem seria um exemplo de apócrina e quem seria um exemplo de merócrina, tá bom? Então, avançando, aqui a gente já tem os cortes histológicos, a gente consegue observar bem desse jeito nas lâminas, viu, gente? É bem gostoso de olhar. Então, aqui a gente tem cortes de padrão transversal dessas glândulas, porque a gente está vendo meio que de cima. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é um tecido que apresenta o que a gente chama de glândula mista, né? Secreção mista. Por quê? Porque a gente tem tanto glândulas de padrão seroso, aí você pode dizer, mas professor, o que difere seroso de mucoso? É a composição química da secreção. Seroso é mais água, proteínas, lipídios. Perdão, água, proteínas e sais minerais. Mucosa seria mais lipídios, mais um aspecto gorduroso, tá? Então, aqui a gente tem serosas, tá? Aqui, ó, essas regiões aqui. E onde tem um fundo mais translúcido, né, mais clarinho, a gente tem regiões de mucosa, tá bom? Então, o muco não é que ele fosse lipídico, ele tem carboidratos, lipídios juntos, né? E aí deixa essa característica mais assim, né? Mais gel, como se fosse um gel. Isso, acho que eu corrijo. É mais essa característica de gel,
tá? Fica um gel. Aqui a gente tem um aumento dela, tá? Então aqui essa mucosa bonita, e ao redor a gente tem serose. Então isso aqui é uma glândula mista, é muito comum a gente observar isso, tá? É um padrão misto de secreção, tá? A gente vê isso muito em alguns órgãos, tá? Exemplo, né, de uma característica de glândula mista, a gente vai ver o pâncreas, né? O pâncreas ele tem uma característica exócrina e uma característica endócrina. A exócrina é quando ele secreta as lipases pancreáticas, a amilase pancreática, né, que são fundamentais para continuar o processo de digestão em nível de duodenos, né, em nível de intestino. A porção endócrina do pâncreas é essa bem aí que você já pensou, está relacionado com os hormônios insulina e glucagon, que já são reguladores da absorção ou não de glicose pelas células, tá bom? Então, aqui a gente apresenta a porção exócrina, que seria uma porção muito extensa. A gente vê uma rede de retículos endoplasmáticos grandes, mitocôndrias, porque o pâncreas não para, né? E a região de tubo, o ducto dele, né? Então, se eu fosse classificar o pâncreas, ele seria uma glândula de que tipo, turminha? Ele seria tubular simples. E aqui esses alvéolos não estão, ele está bem retinho, né? Seria sinosa, né? Perdão, seria uma tubular tubular simples, né? Que é o que a gente coloca. Tem esse aqui, o alvéolo dele tem uma característica de um túbulo, de um ácido, né? Então seria bem legalzinho. Todas as glândulas elas têm, os vasos sanguíneos, elas têm uma cápsula de tecido conjuntivo que as revestem, tá? Olha o produto da secreção aqui. Bom, se ele estiver liberando em vesículas, que a gente está observando a vesícula saindo bem aqui, esse padrão seria o quê? Um apócrino, tá? Por que ele libera em vesículas? Porque ele tem que passar por toda essa região do ducto até chegar no intestino, tá bom? O câncer de pâncreas, se a gente comenta um pouco já de patologia, é um dos cânceres mais letais que existem no mundo. Por quê? Porque o diagnóstico dele, quando a gente já descobre que ele existe, a pessoa já está no estágio extremamente avançado. E o pâncreas, ele fica na região visceral, vamos dizer assim, ele já fica praticamente preso, próximo aqui à sua coluna, lá atrás. Então, se um médico, eu falo isso com um pouco de propriedade, porque a minha cunhada, ela foi diagnosticada com um tumor benigno de pâncreas. Ela sentiu uma dor, meu irmão levou para o hospital, e lá, né, graças à estrutura, assim, vamos dizer, que eles têm, essa dor estava incomodando muito já, e fizeram uma ressonância. Quando descobriram, estava lá, um nódulozinho, acho que do tamanho de uma maçãzinha, assim, meio pequenininha, na cabeça do pâncreas dela, bem aqui nessa região, na cabeça. Então tem a cabeça, o corpo e a cauda, a gente divide. E estava lá. E assim, os médicos dizem que foi um milagre, porque não costuma, nesse estágio de um tumor benigno, como ela encontrou, ela ter dor, né? Quando isso acontece é porque ele já está no estágio extremamente avançado de metástase, e aí é só esperar, gente. Não tem transplante de pâncreas, não existe, né? E ele é muito invasivo. Então, assim, foi uma benção. E aí a minha cunhada fez uma cirurgia de barriga aberta. Eu lembro que eles mandavam para mim, na época, tudo, né, meu irmão? Então, assim, abrindo todas as camadas do tecido, imagina. E foram tirando o fígado, foram puxando o intestino, foram puxando não sei o quê. E quando ele enraiza aqui o tumor, quando ela fez a cirurgia, ela tirou uma boa parte do pâncreas dela, e tiveram que reconstruir um canal, ela teve que tirar uma parte do intestino onde eles se comunicavam, então ela teve que se adaptar em muita coisa. Minha cunhada, ela nasceu de novo, foi um milagre. E nessa primeira cirurgia dela, ela entrou em choque, logo depois da cirurgia, e aí foram descobrir que ela estava com uma hemorragia interna, então ela teve que ir para a mesa de cirurgia de novo. Então, assim, é um milagre, minha cunhada viva hoje com a gente, ainda, graças a Deus, sabe? Só tenho a dar glórias a Deus. Tem um propósito, né? E aí também a gente vai para um tipo de glândula, meus queridos, que ela já tem um aspecto mais mucoso, vamos dizer assim. Então, o nosso próprio pâncreas pode fazer isso. Então, ele produz tanto uma parte serosa, se a gente olhar, tá, a parte serosa dele, e agora a gente está te apresentando a parte mucosa. Por quê? Porque ele é também uma glândula mista nesse contexto, tá? O pâncreas, ele é muito funcional, gente, muito funcional. Tá, então aqui, olha a diferença, como é o gelzinho que eu te falei, né? É isso mesmo, é o gel. Nossa, e olha aqui como fica sobrecarregado, tá? Então aqui é a região de ducto. E aí, geralmente, quando é assim, esse gel também, o mesmo padrão apócrino que a gente está observando. Aí você pode perguntar, professora, que tipo de secreção estaria tendo aqui?
mais uma secreção, vamos dizer assim, né, glicoproteica, então que poderia ser um padrão de uma lipase, tá? Uma lipoproteica também, então seria um padrão mais de uma lipase, não tanto de uma amilase assim, tá? Aí aqui a gente tem uma microscopia eletrônica, tá? Na verdade, uma coloração, acho que mais com um pouco de prata, para que a gente consiga ver até as fibras. Os núcleos a gente vê que elas são mais transparentes, são mais gordinhas. Então aqui a gente tem um padrão mais mucoso, tá? Um corte transverso dessas glândulas, tá? Aqui a gente tem te mostrando ela na HE, lembra? Hematoxilina e eosina. Olha como fica translúcido. Glândulas salivares também a gente tem muito, quando eu dou aula prática, a gente encontra muito isso, né? Na boca, tá? A boca tem essa mistura, a gente tem essa parte mais aqui, mais mucosa, a gente tem essa parte mais serosa, estão vendo? Aqui já é a região de túbulos, essa aqui já é uma composta, né? Uma tubular composta. Seroso, aqui olha o aumento do mucoso. A gente tem aqui um outro ducto, né? Seroso mais no meio. E aqui também a gente tem um aspecto mais seroso. Olha como, na verdade, aqui está mais mucoso, gente, é porque está muito escuro e o corante pegou muito, tá? Mas aqui é bem clarinho, se você for observar, tá bom? E aí a gente tem um ácido mucoso com uma meia-lua serosa. E aí a gente apresenta, então, essa porção bem aqui, ó, mucosa e essa região serosa, né? Mais um aspecto de glândula mista. Não necessariamente aqui eu estou te apresentando um pâncreas, uma célula pode ter essa característica, tá? Uma outra glândula, né? Uma glândula ali de tecido normal. Então a gente tem parte mucosa, a gente tem parte serosa, tá? Aqui a gente mostra para você um pouco mais de como são esses ductos, como eles aparecem para você num corte histológico. Então, é muito do corte. Aqui o corte é longitudinal. Quando eu saio fraccionando assim, ó, transversalmente, nessas regiões, eu vou te mostrar sempre esses ductos de maneira o quê? Transversa. Então, por exemplo, esse aqui, a porção secretora, se eu corto aqui o ducto, eu estou te mostrando ele aqui transverso, eu amplio ele aqui para você, tá? Então, aqui eu pego a região mais inicial do ducto, por exemplo, ó, tá? E a porção de ramificação dele, tá bom? Aí aqui é mais ou menos isso que a gente mostra, ó. Ela aqui longitudinal e os ductos dela, quando a gente pega, porque quando a gente faz o corte, a gente pega ela assim, mas também ao mesmo tempo a gente está pegando partes dela transversalmente, tá? Porque é muito tridimensional a maneira como ela se expõe no tecido, tá bom? Então, quando a gente vai para parâmetros agora endócrino, propriamente dito, a gente te apresentou um pouco lá na frente como é que ela é formada. Quando a gente botou aquele slide de endócrino lá na frente, é porque a gente está querendo te reforçar como ela se originou. Então, a diferença da origem de uma exócrina para uma endócrina é que a endócrina, ela perde a comunicação com a superfície que ele formou. Ocorre a apoptose ali e aquele tecido degenera, tá bom? Então, a gente vai aqui para um pouco do endócrino, tanto no sistema feminino quanto no masculino. As glândulas são comuns, né? Porém, os níveis de hormônios secretados em um e outro varia. Então, por exemplo, quando a gente fala de hormônios sexuais, nós mulheres temos testosterona, só que em concentrações muito menores do que o homem, por conta da nossa carga genética regular isso. E assim também como os homens podem vir a desenvolver sim também hormônios, perdão, femininos. Não é à toa que se um homem ele passa a fazer uso de hormônios femininos, ele vai afeminar regiões do corpo dele, porque ele tem história disso, tá? O que faz a gente ter essa diferenciação fisiológica é a epigenética, tá? É o que regula eu expressar mais hormônios femininos e o que regula eu expressar, na verdade também é a minha genética, mas eu posso alterar isso por epigenética, tá? Então a gente parte da nossa primeira glândula mais interessante, que está localizada bem na nossa fronte, aqui entre os olhos, que é a pineal. A gente tem um contato físico, quântico com ela nessa região. Então, a glândula pineal de muitos controles, de muita importância. A gente tem a hipófise, conhecida como a pituitária. Então, a pineal não é a hipófise, tá? A hipófise aqui, mas na base aqui da região do telencéfalo, vamos dizer assim, a pineal mais próxima aqui do cerebelo, tá? A gente tem a nossa tireoide, que parece a borboletinha, que é muito importante com os seus hormônios T4 e T3 na regulação do metabolismo geral do organismo. A gente tem o timo, que ele é visto também como uma glândula
e é um órgão muito importante para o sistema imunológico, onde se fala até na secreção e na maturação de células. As glândulas adrenais, que são aquelas que estão acima do rim, e importantíssimas na regulação de minerais, como sódio, cloro, né, e na produção de corticoides naturais no nosso organismo. O pâncreas, né, bem reto, ver que o pâncreas está preso no rim, está bem lá atrás, na região torácica, né. Então, aqui também a gente tem os ovários, de um certo modo, regulam demais o organismo feminino, principalmente, tanto fala no ciclo menstrual e para a gestação, e os homens, no caso, os testículos, né? Produção de testosterona, seus andrógenos específicos, que mantém a virilidade, mantém a produção também de massa muscular. Quando a gente fala nas glândulas endócrinas, a gente já te mostrou isso, você já viu como elas se comportam, elas se desprendem, o ducto se desprende do epitélio que lhe deu origem, tá? E aí ela passa a ser mais envolvida por vasos sanguíneos para que facilmente ela possa liberar o produto da sua secreção na circulação sanguínea por difusão. E esses compostos irem atingir os órgãos-alvos, onde ele tem receptores específicos para isso, tá? E aí, qual é a classificação das glândulas endócrinas? Lembra que a gente classificou as exócrinas, galerinha? Classificamos, lembra? Apócrina, holócrina ou merócrina. Aqui a gente também classifica quanto na verdade, a gente classificou, fazendo uma retificação disso, a gente classificou as exócrinas quanto à forma, lembra? Se o túbulo era simples, era composto, se a porção secretora era simples, era composta. Aqui também a gente classifica, tá? Quanto ao arranjo, quanto à forma. Só que aqui é muito mais simples, só tem duas classificações. Ou ela é chamada de cordonal, ou ela é chamada de folicular, tá? Cordonal, a própria palavra já fala, lembra um cordão. A gente vai te mostrar. E folicular, é isso mesmo, folículos, tá? E assim, é muito fácil ter esse entendimento. A única glândula endócrina de padrão folicular é a tireoide. Todas as outras são cordonais, tá? E você vai ver o quanto essas células endócrinas elas ficam mais isoladas e você vai ver que esse arranjo é muito fácil de ser entendido. Ó, como é que é uma cordonal? Isso aqui é um desenho. Ó, a região de secreção são essas aqui são as células, tá vendo? Então, célula. Você vê que esse grupo de célula está separado por esse vaso, isso aqui é como se fossem cordões, ó. Eu venho e amarro com um cordãozinho, eu venho e amarro com outro cordão, eu venho e amarro um outro cordão, eu venho. Então, isso é um aspecto de glândula do tipo cordonal. A gente tem capilares sanguíneos fazendo essas vezes de cordão, ó, e vai empacotando diversos grupos de células secretoras. Então, a gente tem aqui, no caso, a paratireoide, né, que é parceira da tireoide, as ilhotas pancreáticas, de um certo modo, as adrenais, a hipófise, tá? São todas de padrão cordonal. Aí, olha a diferença. Volta lá, volta aqui. Olha a diferença do que era um cordão empacotadinho para aquilo que a gente chama agora de folículo, turminha, tá? Isso aqui é folículo. O que é um folículo, professora? É uma estrutura concêntrica, organizada, onde as células estão bem justapostas, em que elas liberam o seu produto de secreção para o centro desta região concêntrica, tá bom? Então, o produto da secreção de uma glândula folicular, ele fica aqui onde eu estou te mostrando no laser. Enquanto que o produto de secreção de uma glândula cordonal, ele não libera para uma região central. Tá vendo que as células já estão em contato com os capilares sanguíneos? Significa o quê, meu bem? Que o que ela produz, ela já libera por difusão direto para o capilar. É muito show isso, né? É muita tecnologia, é high-tech. Isso que eu gosto desse negócio demais. Estou apaixonada por isso. Então, assim, aqui a secreção cai nessa região de um lume, vamos dizer assim, de um centro do túbulo, e vasos sanguíneos adjacentes drenam também, a gente vai ter vaso sanguíneo aqui, tá? Drenam isso para que haja os órgãos-alvos usando os hormônios T4 e os hormônios T3, tá bom? Folículos capilares, então a única é a nossa tireoide. Então vamos aí, a gente já está finalizando um pouco a nossa aula, eu agradeço toda a atenção e o cuidado de vocês. Então aqui um corte histológico de cordonal, é bem assim que a gente observa, tanto hipófise, tanto ilhotas, né, que a gente comentou, tanto adrenais, tanto, enfim, tirando a tireoide, colocando aqui a paratireoide, isso aqui é até da paratireoide, aqui que me lembra muito as lâminas quando a gente está dando aula. Então aqui, professora, mas na lâmina histológica a gente não vê o vaso perfeito, é porque o vaso é muito delicado, na hora que a gente prepara essa lâmina, às vezes ele se perde, mas aqui tem resquícios de vaso. Então aqui ele forma o quê? Cordões, tá? Cordões, tá bom?
E olha, folicular, gente, como é perfeita. Professora, o que é isso aqui dentro? É os coloides. É o hormônio, tá? Aqui é o T4, a gente tem toda uma bioquímica aqui dentro envolvida, e aí a gente transforma esse T4 em T3, que é o mais potente, né? Os hormônios da tireoide, tá bom? O T4 eu tenho maior quantidade, e o T3 é o que faz a função ativa mesmo. Então, folicular e cordonal, tá? Aqui a gente tem outro exemplo de glândula, no caso aqui a nossa suprarrenal. A suprarrenal é uma glândula assim, muito legal, muito característica, e ela tem aspecto cordonal, tá? Você vê que não tem folículo, ela é bem até meio desorganizadinha, né, meio bagunçadinha, mas ela é dividida em regiões. Dependendo de como a gente conseguir desenvolver aqui uma prática rápido, ela é dividida em regiões, sim, tem uma região mais colunar, uma região mais fasciculada, e cada região dessa produz hormônios específicos. Então, aquela que é mais produtora de corticoide, aquela produtora dos mineralocorticoides, né? Então, cada região tem uma função específica, tá? Olha aqui uma ilhota pancreática, gente, que lindinha! Essa é a porção endócrina de quem? Do pâncreas, tá bom? E o aspecto desse endócrino é o quê? Cordonal, tá? Do pâncreas. Aí aqui a paratireoide, que é aquela fotinha que eu te mostrei, a cordonal, tá bom? Só mostrando aí vasos sanguíneos, os núcleos das células, os citoplasmas. Aqui a nossa tireoide, mais uma vez. Por que eu mostro muita imagem? Porque a histologia ela é fotográfico, tá? É imagem. Quanto mais imagem você desenhar, que é um dos trabalhos que eu vou pedir para vocês, desenhos, a gente vai tentar fazer uma prática aí rápida. E aí você desenhar até a gente ter um momento mais prático de você manipular. Vocês tinham me perguntado na última aula, gente, algumas orientações. Aqui são os livros, mas tem livros de edições mais atuais, com certeza. Então peguem as últimas edições do Junqueira e Carneiro, do Albert do Coles, do Gardner e do Riand, e do Young e do Daí. Enfim, embaralhou aí agora. Então vocês peguem aí essas últimas referências, tá bom? E fiquem à vontade, o material tem muito. E eu estou tentando bolar aqui uns momentos para que a gente possa ter aulas de muitas imagens, né? Para que a gente veja imagem, imagem, imagem. Então, a nossa próxima aula é tecido conjuntivo. Ele é muito extenso, gente. Eu vou ver como eu faço para trabalhar de uma melhor maneira o conteúdo com vocês, tá? Então, fiquem com Deus. Boa noite. Enfim, vamos editar toda essa parte, gente. Gente, muito obrigada. Então, a aula termina aqui. Essas são algumas referências que eu deixo para vocês, tá? E a gente se vê em outro momento. Até a próxima.